Olá, mundo! Essa é uma série de vídeos que eu vou fazer aqui acompanhando um programa do Kaggle, que é uma plataforma de competições em Machine Learning. Porque a gente vai andar desde Python, uma programação Python, até um pouco de Machine Learning. Você vai ver que hoje já a gente vai trabalhar um pouco aqui, que é o primeiro dia, e eles já querem mostrar como funciona a plataforma, algumas coisas muito legais. Vão ser aí 30 dias de conteúdo bem interessantes, espero que vocês aproveitem. Bora lá! Bom, para começar, deixa eu me colocar aqui no cantinho, para vocês poderem ver a tela super bem, garantir que o microfone está na posição certa. Bom, vamos começar do começo, né? O que é o Kaggle? O Kaggle, ele é uma plataforma de competição de inteligência artificial que tem diversas funcionalidades, né? Dentre elas, você pode realmente participar de competições e eles têm materiais para ensinar e eles têm uma comunidade de Data Science muito forte. É super importante, se você gosta de Data Science, é saber que existe, entrar no Kaggle e mexer nele aqui, que é bem legal. Então você tem aqui para aprender, ó, você pode aprender vários cursos de graça no kaggle.com/learn. Então eles ensinam desde Python, no começo, até a introdução ao Machine Learning, intermediário, Pandas, tem muita coisa. Né? SQL, visão computacional, é super legal. E você tem as competições, né? Então, as competições, você vê que essa daqui é a primeira de todas que talvez a gente mexa hoje. As competições são basicamente, aqui ó, por exemplo, essas são as competições mais comuns para os que estão começando agora. Então, são basicamente desafios, né, que você precisa resolver usando Machine Learning, Data Science, né, o que você quiser ali. Então, o que o Kaggle fez? Eles criaram esse negócio que é 30 dias de Machine Learning. E colocaram, né, abriram a inscrição, eu me inscrevi e eu achei que seria interessante para conhecer melhor a plataforma e criar esse conteúdo aqui para o canal, porque eu sempre quis fazer um curso de Python, né, que eu já dava aula, e eu acho que é legal esse conteúdo que a gente vai trazer sobre tanto Python quanto Data Science. Então entra um pouco no Machine Learning, né, que eu não tenho uma experiência de trabalho muito forte, mas já mexi um pouco. Então vamos fazer isso aqui juntos, eu vou fazendo aqui dia a dia, vou gravando e trazendo para vocês. Então aqui eles mandaram um notebook. Eles trabalham usando Python Notebooks, né? Você vê aqui que esse aqui é um Python Notebook. O que é isso? Ele é um tipo de arquivo onde você tem tanto texto quanto código. Então você pode executar código Python durante o texto. Isso é muito legal, vocês vão ver isso na prática e vocês vão ver o quão legal é isso. Esse primeiro notebook aqui traz todos os passos aqui para fazer o primeiro dia, né, dessa jornada. Então o primeiro passo é realmente entrar no seu perfil e preencher o perfil, eu já fiz isso. Eu ainda sou aqui, ó, novice, né? Então eles têm esse modelo de gamificação para você ter o ranking. Então você pode ir de novice, a contribuidor, a expert, a mestre, a grão-mestre, né? Grandmaster. Então é super legal, ó. Então você tem algumas coisas, por exemplo, eu virar contributor, eu já rodei aqui, ó, um notebook ou script alguma vez. Eu já fiz uma competição ou submissão de task. Agora eu tenho que fazer um comentário e dar um upvote num comentário. Então eu já fiz isso, mas o primeiro dia pede para fazer, então vamos fazer de novo porque eu acho legal. E aí a gente vai andando. Eu acho que para esses 30 dias, talvez a gente fique no máximo em contributor. Eu não acho que a gente talvez passe para expert. Vamos ver. Mas é uma plataforma incrível, muito, muito legal, que eu acho que a gente tem que realmente trabalhar em cima. Então esse primeiro passo eu já fiz, né? Expliquei aqui como funciona. Ele fala sobre as progressões. Então, justamente o que eu acabei de falar. A gente vai ter que trabalhar aí para virar contributor. E aí ele fala aqui, ó, step 3, que já seja mais interessante, é submeter para a competição do Titanic. O que é a competição do Titanic? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro você vai rodar um notebook e vai fazer uma submissão da competição. Os dois primeiros itens da lista. Para fazer isso, vai seguir os passos desse notebook. Então vamos abrir esse notebook aqui. Então tá aqui, ó, Titanic, deixa eu aumentar um pouco, vai ficar mais, acho que assim já vira mobile, aí, assim. Pronto. Então aqui, ó, o que acontece? Tutorial do Titanic. Eu super aconselho, se você for fazer isso, a pegar e ler, principalmente, né, acompanhar aqui, talvez, ó, se você tem dificuldades com o inglês, faz o uso do Google Translate, alguma coisa do gênero. Mas basicamente aqui eles vão ensinando o que a gente tem que fazer.
né? Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer é entrar na competição. Então, vamos entrar na página da competição. Eu já entrei, nesse caso. Eu não lembrava, mas em algum momento eu já cliquei em Join Competition. Então, aqui eu tenho que submeter o meu modelo preditivo, né? Então, ela fala que você vai entrar na página de termos e condições de aceite. Você tem que simplesmente falar que você entende e aceita, né? Óbvio. E ele explica qual que é o desafio. O desafio é muito simples do Titanic. É você criar um modelo que vai tentar prever qual passageiro vai sobreviver ao Titanic, ao naufrágio, e qual passageiro vai morrer. Então, ele vai te dar uma lista de passageiros. É isso que ele vai te dar. Ele vai te dar um conjunto de dados. E a partir daí, você vai ter que dizer para ele quem morre e quem sobrevive. Então, ele até fala aqui para você olhar na página da competição a aba de Data. Ó. A aba de Data, ele explica como funciona, tipo, qual que é a variável, qual que é a definição, qual que é a chave aqui. E é muito legal que ele te dá que é para você poder ver. Então, por exemplo, se a gente entra no arquivo train.csv, é o arquivo de treinamento que a gente vai usar. Ele tem várias informações, ó. Se a gente for mais para baixo aqui, a gente vai poder rolar para a direita, para vocês verem que tem mais informações. E aí, para cada coluna de informação, ele dá até um gráfico aqui com um histograma de como está distribuída essa informação. Então, por exemplo, Passenger ID é simplesmente um número que identifica o passageiro. É basicamente isso. Então, ele vai ser um número único para cada um, para a gente poder identificar o passageiro. Então, você vai ver que ele tem um para cada número. Né? Faz sentido. Survived já é ou 0 ou 1. São esses os valores que tem aqui nessa coluna. Então, ele cria um histograma que tem tipo, uma quantidade de zeros e uma quantidade de uns. A mesma coisa P-Class. E aí você... o que é P-Class? Aí você vai ali em cima e você vê a definição dos dados. Então, P-Class, ó, Ticket Class. É a classe do ticket do ingresso da pessoa, do passageiro. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Então, você tem essas três opções. Algumas são, por exemplo, nome. São 891 valores únicos. É o nome do passageiro. O gênero, né? Aqui o sexo. Então, masculino, feminino. Idade. CBSP. Aí a gente vai lá e vê o que é. Quantidade de siblings, spouses aboard of the Titanic. Então, é a quantidade de familiares, né? De siblings, não, de irmãos ou esposas. Familiares bem próximos. E tem o part que é de parênteses ou crianças. Então, você tem essas duas informações que talvez sejam importantes para o seu modelo preditivo. Número do ticket, passenger fare, tem aqui as opções, ó. Opa! Que eu não sei exatamente o que é o fare, eu teria que ir no Google Translate. Vamos ver juntos aqui o que é o fare. Tarifa, é a tarifa que pagou no ticket, no ingresso. Não sei se é ingresso a tradução certa. É passagem, é isso. Número da cabine e a porta de embarque aqui, né? Se foi por Cherbourg, Queenstown ou Southampton, certo? Então aqui ele explica algumas coisas, ó. Tá vendo? Como que funciona, se é siblings, spouse e tal. E aí você tem esse dataset. Esse dataset normalmente é para você usar como treinamento. Então são dados que você sabe se esse passageiro sobreviveu ou não. Né? Você vê que você tem a coluna de survived. Então você tenta usar as informações que você tem e falar, esse aqui sobreviveu. Então talvez seja os que são, por exemplo, será que sobreviveram mais mulheres do que homens? Aí você tenta contar e ver se tem alguma coisa a ver. Alguma coisa do gênero, né? Vai mais ou menos nesse sentido, só para explicar. Então eles falam para a gente olhar esse arquivo, né? O train.csv. Depois, o test.csv, você vai ver que ele tem uma coisa interessante. Ele não tem a coluna survived. Por quê? Porque essa coluna está escondida da gente. Porque a intenção é justamente com que a gente use esses dados para a gente tentar acertar e a gente vai ver o quanto a gente acertou. Né? Então, será que eu acertei? Esse passageiro, eles sabem se sobreviveu ou não. A gente não sabe, mas a gente tem que chutar. Aí a gente diz, esse aqui sobreviveu. Aí fala, esse aqui não. Esse aqui sobreviveu. Ele falou, esse acertou. Ele vai ver a taxa de acerto. Esse é um jeito bem simples de trabalhar. Beleza. E aí tem um aqui que ele fala como um arquivo de exemplo. Como que eu posso, então, submeter
essa é a minha previsão, né? Como que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo, que é esse gender submission. Eles fizeram um super simples para exemplo. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, essas previsões, elas assumem que apenas os passageiros femininos, só as mulheres, vão sobreviver. Então ele simplesmente pegou todo passageiro que é mulher e falou survived é 1, e todo passageiro que é homem falou survived é 0. Então você vê aqui que tinha 266 homens e 152 mulheres. E aí a gente pega e fala, beleza, e de quem, né, que a gente faz isso? Do teste. Então a gente vai pegar todos os identificadores de passageiros, os IDs, os passenger IDs, e a gente vai dizer se eles sobreviveram ou não, né? E aí a gente vai colocar esse arquivo no Kaggle, e aí ele vai falar pra gente, pô, você acertou, seu modelo tá ruim, seu modelo tá bom. Essa aqui é a ideia. Daí ele já entra no ambiente de código. Super interessante, né? Porque a gente já entrou na competição, entendemos o que é, entendemos o que a gente tem que fazer, quais são os dados. Vamos entrar então no ambiente de código. Eles já pedem para a gente já fazer um modelo de machine learning. Eu achei isso bem interessante. Eu achei que eles fossem começar num esquema mais de boa, né, tranquilinho, mas não, eles já começam pé na porta. Eu acho que é legal. Então eles falam aqui até, se você nunca escreveu código antes, né, ou não tem nenhuma experiência com machine learning, não tem problema. A gente assume que você não tenha nenhum tipo de experiência anterior. Eles basicamente vão dar alguns códigos para a gente copiar e colar. Eu vou tentar explicar aqui alguns, mas vamos fazer o que eles mandam e depois, eu acho que conforme os dias vão passando, a gente vai entender melhor e talvez a gente consiga construir já do zero aí, sem essa ajuda, né? Então, acho que vai funcionar legal. Então, primeiro, existe como a gente criar um notebook para rodar os nossos códigos aqui no próprio Kaggle, certo? Então, eu vou entrar aqui, ó, Code. Aí, assim que ele carregar, ele mostra aqui todos os códigos da galera que está trabalhando em cima desse competition, né? E aí a gente vai criar um novo notebook, igual eles mandam aqui, ó. Então, clique em novo notebook. Ele te traz aqui, para essa tela aqui é um notebook. E aí ele fala pra gente mudar o nome, né, do notebook. Ele fala que vai vir um nome aleatório aqui qualquer, a gente coloca começando com Titanic. Então agora a gente tem um notebook, que é o Começando com Titanic. E você vai ver aqui que a gente vai ter sempre o que eles chamam de células, né? E aqui é uma célula de código. Então se eu clicar aqui, ó, você vê que é code. E eu posso adicionar mais células de código ou de Markdown. Markdown, que é um esquema para você digitar texto e formatar ele usando uma linguagem para poder fazer isso mais fácil. Então, ó, é uma linguagem de marcação, como o HTML ou outras linguagens de marcação. LaTeX lá também. Então, o Markdown, vocês vão ver a gente usando, mas ele faz basicamente essas coisas, ó. Então, quando você quer fazer um cabeçalho, você coloca os iguais embaixo, sobre cabeçalho você põe aqui, ou assim também, né? Eu uso mais esse, na verdade. Quando você quer fazer bold, né? Você pode fazer assim. Então, você vai fazer Markdown. Então, aqui, o que eles falam é, beleza, então a gente vai lá, fez isso, e a gente vai rodar o primeiro bloco de código, né? Quando a gente roda o primeiro bloco de código, aqui, ó, ele vai rodar uma exceção e vai executar pra gente. Então, vamos ver. Olha lá, tá pronto para uso. E a gente tem que esperar ele carregar. Enquanto ele carrega, né, o que está acontecendo aqui? É um bloco de código Python. Então, a gente tem aqui código Python, então a gente tem comentários que a gente pode ficar colocando como a gente quiser e tem os códigos efetivamente que vão executar. Então você vê que aqui, ó, ele executou e ele deu esse output, né? Por quê? O que ele fez aqui, né? Ele importou duas bibliotecas. Então ele importou uma biblioteca de álgebra linear, cálculo numérico, que é o NumPy, e Pandas, que é uma biblioteca para você fazer processamento de dados, que ajuda muito para você carregar arquivos CSV. Vocês vão ver que a gente usa muito Pandas. Aqui ele importa, né, algumas funcionalidades do sistema operacional e ele vai andar aqui no diretório pegando os arquivos, ele junta simplesmente e imprime esse valor aqui. Então ele está mostrando os arquivos que ele achou.
Então, uma vez que a gente fez isso, a gente espera que o output seja esse, ó, que é justamente o que aconteceu. Então tá aqui. Aí ele fala assim, ó, então a gente precisa de um second code cell. Eu vim aqui e vou adicionar um code, ó. Eu tenho uma outra célula de código. Então ele fala, beleza, agora na segunda vamos adicionar um código. E uma vez que a gente terminar, vamos dar Shift Enter. Shift Enter é a mesma coisa, é um atalho para quando você quer executar uma célula, né? Você quer passar por ela. Então eu vou copiar esse código, colocar aqui e vou dar Shift Enter. Olha o que aconteceu, exatamente o que o tutorial está mandando. O que isso significa? Que a gente usou a biblioteca PD, que é pandas, que a gente fez aqui, ó, import. Então a gente falou assim, ó, me traz essa biblioteca. O que é biblioteca? Aqui eles já trouxeram tão na cara tudo para você rodar e ver como funciona. Depois vai explicar tudo direitinho, provavelmente, mas já estou dando uma explicada. É um conjunto de funções, um conjunto de coisas, é como se fosse uma caixa de ferramentas que a gente pode puxar a ferramenta que a gente quiser. Então aqui eu vou usar a ferramenta que é ler um CSV. Então eu estou lendo um CSV, passei para cá qual que a gente pegou aqui, ó, onde ele estava. A gente pegou aqui qual que é. E aí eu peço para ele me mostrar o começo do arquivo, o head, que é o começo. Então é isso daqui. No começo do arquivo são os dados do arquivo que a gente já tinha visto lá, na aba de Data, na parte de competição. Então, cara, super legal. Tá aqui, você tem o Passenger ID, Survived, P-Class, todas aquelas coisas que a gente já viu. Por enquanto, estamos seguindo o tutorial tranquilamente. Ele fala que a gente tem que ter aquele output e tal. Então, por enquanto, a gente tem que criar mais uma célula de código. Que tá aqui, ele já criou pra gente. E aí você vê aqui, ó, que tem quantas vezes foi executada a ordem, né, da execução. Essa foi a segunda coisa executada. Se eu executar aqui, vai dar o 3 e assim vai. Então aqui ele fala, beleza, agora vamos pegar o arquivo de teste. Fazer a mesma coisa, ó. Beleza, você vê que esse é um arquivo que não tem a coluna survived. Ele não tem essa informação para cada passageiro, que é o que a gente vai ter que descobrir, né? Então até aqui, beleza. Vamos para a parte 3. A parte 3 é a gente fazendo uma submissão, né? Então ele fala aqui, ó, lembre o nosso objetivo. A gente quer achar algum padrão no arquivo train.csv, que é o arquivo que tem os dados dos passageiros e se eles sobreviveram ou não, que nos ajude a prever se o passageiro no arquivo teste.csv sobreviveu ou não, né? Então, ele fala aqui que no começo pode parecer estranho a gente procurar por padrões, porque tem muitos dados, né? Então a gente vai começar simples. Então ele fala aqui, ó, vamos explorar um padrão. Lembra que aquela submissão de exemplo, a gente fez o gender submission, que é homens morrem, mulheres sobrevivem. Gosto do jeito que eles pensam. Aí ele fala, isso aqui é um primeiro chute que é razoável, né? Então a gente vai dar uma olhada para ver se isso faz sentido ou não. Vamos olhar os dados e vamos ver se faz sentido ou não. Então o que ele faz aqui? Ele te dá um código. Aí a gente vai lá, bota numa célula de código. Aqui eu percebi agora que eu preciso dar uns enters para vocês poderem ver o código, porque minha cara está na frente. Então esse é o código. O que ele está fazendo? Né? Eu vou executar para você ver o que ele está fazendo. Ele está tentando calcular a porcentagem de mulheres que sobreviveram. Para ver se aquele nosso chute de eu vou colocar ali que mulheres sobreviveram, homens morreram, ver se ele faz algum sentido, se tem algum padrão nesse sentido. O que esse código diz, né? Ele diz para a gente pegar dos dados de treinamento, então se você volta aqui, ó, a gente colocou aqui, dados de treinamento. Esse é o nome que a gente deu. A gente leu esse cara e jogou aqui. Aí, dos dados de treinamento, pega a coluna sex, vê CF-mail e pega o survived. Isso aqui são notações de colunas de matriz. Provavelmente eles vão trazer isso nos próximos dias para a gente fazer direitinho, com calma, para você entender melhor como funciona essa notação, da onde vem, por que a gente faz assim. Mas basicamente o que ele faz? Ele está fazendo uma conta. Imagina que você pega essa planilha do Excel, né? Pega a coluna female, filtra, e pega os dados de survived, filtra. Conta essa galera. Aí você soma quantos deu dividido pelo total de mulheres. Eu quero saber quantas mulheres sobreviveram. Você vai ver que 74% das mulheres sobreviveram. Porque foi isso que a gente fez. Imagina que a gente fez isso. Eu acho que Excel todo mundo meio que entende.
Então a gente pegou uma planilha do Excel que tinha esses dados, filtrou mulheres, filtrou survived e contou. Agora a gente tira o filtro de survived e deixa só o de mulheres. Quantas mulheres tem? A gente faz um dividido pelo outro. A gente tem a taxa de sobrevivência das mulheres, certo? Então, são 74%, ó, deu 0,74. Então, beleza. Aí ele fala aqui, ó, bom, garante que tem esse cara, então ele tem o cálculo da porcentagem de passageiras mulheres que sobreviveram. Aí, vamos rodar a mesma coisa para saber a porcentagem de homens que morreram. Então, vamos vir aqui, colocar o código aqui para vocês verem. Ó, esse aqui é o código. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa, só que a gente filtra pelo homem agora. Então, a porcentagem de homens que sobreviveram é muito menor, é 18%. Então, a gente tem aqui os dois códigos que fazem com que a gente está meio que explorando o nosso dado, o nosso conjunto de dados, né? Então, a gente pega aqui a galera que é mulheres sobreviveu, divide para fazer a taxa, e homem sobreviveu, divide para fazer a taxa. Então, ó, é o que ele fala aqui, né? A gente pode ver que 75% das mulheres que estavam a bordo sobreviveram, onde 19% dos homens só viveram para contar a história. Isso até faz sentido se eu pensar no Titanic, que normalmente eles salvam mulheres e crianças, né? Nos botes salva-vidas. Era meio que a prioridade sempre nesse tipo de tragédia. Então, ele fala, já que o sexo parece ser um indicador forte de sobrevivência, esse arquivo de submissão não é um primeiro chute tão ruim, né? Até que ele tá mais ou menos, né? Então, ele fala aqui, no final do dia, essa submissão baseada só no sexo, ele é uma previsão só numa única coluna, né? A gente só olhou sexo, a gente não viu mais nada. Então, quando a gente usa mais colunas, a gente tem uma chance de achar um padrão mais complexo, né? E achar, provavelmente, previsões melhores, mais bem feitas, né? Porque pega esses 18% de homens que sobreviveram, né? Como a gente sabe que aqueles homens, a gente pode tentar identificar que eles sobreviveriam no modelo preditivo, né? É meio que essa a ideia. Então, ele fala aqui, já que é meio difícil você considerar várias colunas de uma vez só, a gente vai usar Machine Learning para automatizar isso para a gente. Então, aqui é uma introdução super não matemática de Machine Learning, é uma introdução bem prática do ponto de vista de um uso já para entender, né, o que a gente está fazendo, que eu acho legal. Mas entenda que é uma introdução, tá? Não, se você é uma pessoa que já entende Machine Learning, calma. Né? Então, olha só, aqui ele já traz uma coisa bem interessante que é o seu primeiro modelo de aprendizagem de máquina. Machine Learning em português, o pessoal traduz para aprendizagem de máquina. Então a gente vai construir o que é conhecido como um modelo de Random Forest. O que é o modelo Random Forest, né? Ele é um modelo de Machine Learning que usa árvores de decisão de um jeito mais legal. Então aqui ele até dá um exemplo bem bonitinho, mas é basicamente o quê? Ele pega amostras aleatórias da sua base de dados, né, do seu dataset, e ele constrói árvores de decisão para você, com base nesses samples que ele puxa. E ele vai gerar, então ele pega lá uns dados e ele gera várias árvores para cima desses dados. E aí ele vai gerar uma árvore mostrando que para uma pessoa que tem primeira classe, é mulher e alguma coisa, sobreviveu. Para uma pessoa não sei o que, ele vai gerando várias dessas árvores. E aí, uma vez que você entra com um input para saber a previsão desse modelo, o que ele faz ele joga esses dados em todas essas árvores que ele gerou. Então, ele pegou o seu modelo de treinamento, que ele sabe se sobreviveu ou não, né? E ele gerou essas árvores todas. Aí, você consegue jogar um que você ainda não sabe. Então, por exemplo, aqui ele pergunta, né? Esse passageiro sobreviveu? Aí ele vai olhar. Aí ele vai olhar quais são os dados. E ele vai jogar esses dados do passageiro em todas as árvores que ele gerou. Em todas essas árvores aleatórias que ele acabou gerando por base nos dados que ele foi puxando de amostras. Então, ele joga em todas. A partir daí, ele vê o que mais deu. Qual foi o resultado que mais saiu de todas essas árvores? Então, ele gera, aqui nesse exemplo, por exemplo, gerou 3 árvores.
E aí, baseado em dados aleatórios que ele puxou ali da amostra de treinamento, que a gente sabia se a pessoa sobreviveu ou não, né? Ele pegou algumas amostras aleatórias e gerou essas árvores. Aí ele pega essa que a gente quer prever e joga os dados ali, em todas. Então ele vai pegar na árvore 1, o sexo é female, então vai, CBSP, que é o número de siblings, irmãos e esposa ou marido, é menor ou igual a 3? Número de filhos, pai e mãe, é menor que 4? Survive de 1. Então essa árvore sobreviveu. A árvore 2 caiu na decisão e deu survive de 1 também. Então aqui ele deu survive de 1 também. A árvore 3 caiu, então o CBSP é menor que 3, o sexo é female e o P-class é 3. Você vê que tudo isso é aleatório, tanto as amostras quanto como ele organizou a árvore de decisão com as colunas, né, as variáveis. E deu survive de 0, deu que não. Então, na votação geral, das 3 árvores nesse caso, deu 2 que sim sobreviveu e 1 que não. Então ele puxa sobreviveu. Essa é a minha previsão. Esse é o meu predict, né? O meu modelo preditivo vai dizer que sim, sobreviveu. E é basicamente, assim, de maneira bem simplificada, é isso que ele vai fazer. Ele vai gerar 100 árvores. Então, até se a gente pega esse código, né, e já joga no nosso notebook aqui, ele vai gerar 100 árvores, né? Ele vai usar essas colunas nessas variáveis como variáveis para poder calcular tudo certinho, né? E fazer essa geração aqui que a gente viu. Eu me perdi nas abas todas aqui. Essa aqui. Então, ele vai gerar 100 dessas. Ele vai puxar os dados aleatórios, fazer as colunas aleatórias, puxar, criar essas árvores. E na hora que eu entrar com o conjunto de teste, que é para eu saber, né, para eu fazer a minha previsão no modelo, eu vou fazer essa votação. Então eu vou jogar os dados do meu passageiro, né, para cada um, eu vou jogar os dados em todas as árvores e vou ver o que saiu mais. O que sair mais é a minha previsão. É basicamente isso que está fazendo. Esse é o modelo que a gente está usando aqui. A gente meio que usou os dados de treinamento numa... Meu Deus. A gente usou os dados de treinamento no modelo para criar algum jeito de prever alguma coisa, usando esses dados que a gente sabe, né? A gente consegue olhar para eles e falar, cara, existe um padrão aqui. Existe um certo padrão. Então, na hora que você olhar para esse dado para saber se o passageiro sobreviveu ou não, tenta identificar esse padrão. É mais ou menos isso que a gente fez, né? Então, aqui, esse código está fazendo isso. Por enquanto, eles pediram para a gente simplesmente aceitar que ele está fazendo isso. Então, ele seleciona as features, né, que são as variáveis que a gente vai usar. Ele pega aqui o conjunto de treinamento e depois ele pega o de teste, ó, que é justamente o que a gente vai tentar fazer previsão. Então, o conjunto de treinamento, ele vai fazer o fit junto com o y, que é a saída. Então, ele vai criar essas árvores todas e fazer o modelo. E depois ele vai fazer o predict. Ele vai fazer o teste. Ele vai pegar os dados de teste, vai jogar nessas árvores, vai ver o que saiu mais e vai falar, para esse passageiro, o que saiu mais nas árvores é esse. Para esse passageiro, o que saiu mais nas árvores é esse, que foi mais votado. E assim ele vai ter as previsões de se o passageiro sobreviveu ou não, né? Então, basicamente, ele funciona desse jeito. E aí, no fim, o que a gente faz aqui a gente cria, usando aquela caixa de ferramentas, de novo, de processamento de dados, a gente cria um data frame, que é basicamente um conjunto de dados, né? Passando o ID do passageiro e as predições que a gente fez aqui, né? Então, a gente cria essa planilha do Excel, basicamente, é isso que a gente está fazendo, e a gente escreve ele como CSV. É basicamente isso que a gente está fazendo. A gente vem aqui e fala, ó, escreve como CSV e faz uma submissão, salva com sucesso. Agora, ele está falando, ó, uma vez que você está aqui, você dá um save version. Eu venho aqui e coloco V1, tá? E ele fala, ó, uma vez que você tá, ó, você fez tudo, você clica em save version e ele vai gerar uma janela pop-up. Ensure that the save and run now option is selected. Then click on save. Então, tá selecionado aqui,
Ó, save and run all. Save. Eu salvei, ó. O que ele vai fazer? Ele vai salvar e vai executar o nosso notebook. Ele vai passar pelas células de código e vai executar todas. Ele passa pelo plano Markdown também, né? Ele executa tudo. Depois disso, ó, ele vai mostrar aqui. Ó, click on the Output tab on the right of the screen. Né? Então a gente vai poder ver o output dessa versão. Vamos ver se ele termina. Ó, deu sucesso. Open in Viewer. Então eu consigo clicar na minha versão e ver. Olha lá, eu fiz o primeiro. Tá vendo? Aí eu consigo vir aqui em Output. Ó, o meu output é esse. Esse aqui é o arquivo. Lembra que ele fez o Gender Submission? Ó, lembra desse? Tem Passenger ID Survived. Esse é o que a gente fez. Que a gente rodou essas árvores todas e trouxe um resultado. Eu posso clicar em Submit, que eu acho que é isso que ele pede pra gente fazer. Ó, Submit de Competition. Certo? Então eu venho aqui e dou um Submit. Aí ele vai realmente executar, ó. Ele pergunta qual que é o My Submission. V1. Vou colocar aqui, ó. 30 Days of Machine Learning. Para eu saber que foi nesse negócio. Pronto. Submeti a competição. Então eu consigo ver, ó. O meu score foi 0,77. Foi um score até que ok. Não foi ruim. Tá vendo? Então a gente consegue ver aqui todas as submissões. Ó, aí eu consigo ver qual a minha posição no ranking público. A nossa posição, o score da galera aqui é 1, acertou tudo. Tá vendo? A gente fez 0,77. Aí nem sei qual que é a nossa posição aqui. Mas basicamente a gente fez a submissão e fez o que eles pediram. Certo? Então essa foi a primeira parte. Eles falam pra gente entrar no intro de Machine Learning, mas eu acho que vamos seguir os 30 dias, porque eu acho que ainda vai vir coisa de Python pra gente fazer aos poucos, senão vira loucura. Aí volta pro... Volta pro tutorial. Cadê? Aqui. Então a gente submeteu, né, o Titanic, a gente fez isso. E agora a gente precisa fazer um comentário. Então vamos voltar para esse notebook aqui. E eles falam que a gente tem que fazer um comentário. Então vamos descer lá embaixo. E a gente tem que fazer um comentário aqui. Vou colocar aqui. Currently working on the 30 days of hoping to learn more about machine learning. Pronto, vou comentar. Depois que eu comentei, eu vou precisar fazer um upvote. Então eu vou fazer um upvote aqui em alguém que também está fazendo o 30 Days of Machine Learning. Vou fazer uns upvotes aqui, ó. Vai ficar legal. Top. Teoricamente, se eu fiz tudo o que eles pediram, eu deveria ter virado um contributor. Vamos ver, vou entrar aqui no kaggle.com/me. Ah lá, a gente virou um contributor. Legal, a gente já não é mais novice. Então, esse foi o dia 1, basicamente. Eu acho que aqui acabou. Né? Esse foi o dia 1 do 30 dias de Machine Learning com o Kaggle. Eles já entraram com o pé na porta aqui, né? Com Random Forest, diretão. Então, bem interessante, né? Espero que tenha sido útil aí. Eu vou continuar, todos os dias eu vou vir aqui e vou fazer o que eles estão pedindo para fazer. Então eu acho que vai vir uma parte aí de Python, então a gente vai começar aí do começo de Python. Eu acho que vai ser interessante até para ter esse conteúdo no canal sobre Python, mas eu vou fazer uma playlist dos 30 dias de Machine Learning do Kaggle. Eu acho que é bem interessante a gente ter esse conteúdo para vocês poderem usar aí e participar. E fazer depois, né? Qualquer coisa acompanha, tenta puxar esse desafio do Titanic, fazer esses códigos. Pausar o vídeo, copiar o código ali, também é uma ferramenta de aprendizagem, né? Copiar o código e executar. Então, eu fico por aqui. Eu vejo aí no próximo dia de Machine Learning. Um abraço, até mais.